Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Podenge AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e região em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou o Adílio Rocha, estou aqui com a Marina Ribeiro. Olá Marina. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente, todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos discutir o tema Papel da Geologia no Planejamento Urbano. E para falar conosco, nós temos aqui o Leonardo Correia Mariano, ele que tem a formação em Engenharia Geológica pela UFOP, pós-graduado em Engenharia Geotécnica pela Unip, MBA em Gerenciamento de Áreas Contaminadas pela USP. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Adílio. Obrigado, Marina. Grande satisfação poder participar do podcast. Agradecer também à AEPA pelo convite. E muito obrigado. Seja bem-vindo, Leonardo. Para a gente iniciar aí, você pode falar um pouquinho da sua trajetória na geologia aí? Bom, como foi na apresentação, estudei Engenharia Geológica na Universidade Federal de Ouro Preto e depois de formado trabalhei na área de mineração, trabalhei na Votorantim Metais, trabalhei na Bahia Mineração, na Uzi Minas Mineração e depois de um tempo eu retornei a Pouso Alegre, comecei a reformatar os meus estudos, as minhas áreas de trabalho, eu atuava um pouco com essa área da prática da geologia. Voltando para Pouso Alegre, eu comecei a empreender e comecei a atuar na minha área de especialização, que é solos. Então, hoje eu trabalho com a área da geologia de engenharia, mais aplicada à construção civil, e também nessas caracterizações do meio físico, né, nas propriedades dos materiais geológicos importantes para que as outras engenharias desenvolvam seus projetos com economicidade e segurança. Perfeito. Para a gente já iniciar aí, Leonardo, você pode explicar um pouco para a gente o que é a geologia e qual é a sua importância dentro do planejamento urbano? Bom, em primeiro lugar, o conceito de geologia é a ciência que estuda o planeta Terra, como ele se formou, como ele se transformou ao longo do tempo geológico, quais são os recursos naturais que ele porta e como é que nós podemos utilizar esses recursos e viver no planeta de uma forma que a gente consiga garantir sustentabilidade e também a melhor utilização dos recursos naturais. A geologia de engenharia ela é importante para o contexto das cidades, né? Não só do planejamento urbano, mas tudo aquilo que envolve as cidades, o desenvolvimento, porque lida com as bases naturais do ambiente. Então, nós temos a interação da cidade, do crescimento, das atividades com os solos, com a água subterrânea, com características desses materiais, às vezes, que causam risco, como deslizamentos, alagamentos. E então, o papel da geologia de engenharia é reconhecer essas características e apoiar o planejamento urbano para que sejam ocupadas ou então sejam apresentadas soluções que minimizem ou mitiguem essa relação do homem com o ambiente natural. Assim, dentro do conhecimento geológico, como que ele pode influenciar dentro de uma construção de infraestrutura na zona urbana? De várias formas. As soluções de engenharia, normalmente, elas são concebidas a partir de uma visão do terreno, né? Então, essas obras de engenharia, elas possuem, por exemplo, fundações. O que são essas fundações? São estruturas apoiadas no solo que garantem que aquelas cargas acima do solo nas edificações, elas sejam suportadas nas obras como de infraestrutura. Quando você tem um conhecimento correto do solo, você consegue fazer com que aquelas fundações, que aquelas estruturas enterradas também, túneis também, elas sejam projetadas de forma adequada. E isso garantindo que você não tenha problemas futuros com essa obra, como, por exemplo, ela entre em colapso ou perca a sua finalidade ao longo do tempo. É como assim, nem todo local
dentro do estudo geológico, você pode construir um prédio e nem em todos os lugares você pode construir só a casa. Você faz esse estudo. Sim, talvez a gente não deva dizer dessa forma, porque a engenharia ela consegue conceber soluções para todos os problemas da sociedade, né? A gente vê Dubai, então a gente vê caso do Eurotúnel. Então, assim, a geologia, a engenharia consegue resolver esses problemas. Mas para que esses problemas eles sejam resolvidos, a gente precisa conhecer aqueles materiais com os quais nós iremos lidar, saber como eles se comportam, né? O que vai acontecer com ele quando a gente escava, quando a gente aplica, por exemplo, um aterro, e como que a gente consegue utilizar de forma correta aqueles materiais para que a gente não tenha problemas nas estruturas. Tem até uma frase que eu sempre trago comigo como norteadora da atividade da geologia, que é a frase do filósofo Francis Bacon, ou Bacon, né? Cada um fala de um jeito. Sim. E que ela diz o seguinte: a natureza, para ser comandada, deve ser obedecida. Então a gente precisa, antes de poder fazer uma obra de engenharia, saber quais serão os reflexos do ambiente natural a partir daquilo que o humano quer aplicar naquele local. Então, esses estudos geológicos, os estudos geotécnicos, eles são muito importantes, porque pode ser necessário que algumas alterações no projeto, adequações no projeto, correções no projeto sejam garantidas. E muitas vezes isso envolve custo, além da segurança, é claro. Você citou o exemplo de uma casa que não pode ser construída num determinado local. Se você tem um terreno popularmente dito ruim, né? Um solo ruim, mas na verdade é um solo que apresenta características de resistência, de deformação e de presença de água que tornem ele mais complicado do ponto de vista de engenharia. A gente pode traduzir esse complicado do ponto de vista de geologia e de engenharia em necessidade de adoção de técnicas que muitas vezes se tornam mais caras. Então, às vezes, esse conceito seja do tipo, eu quero construir uma casa naquele terreno, mas a solução que você precisa aplicar para poder tornar o solo compatível com a sua obra pode tornar a sua casa inviável. Então, sempre tem um pouco desse olhar, né? Porque a engenharia sempre lida com os três vértices do triângulo: tempo, recurso financeiro e recurso técnico, né? Então você precisa equilibrar essas questões que são fundamentais para a engenharia. Perfeito. Leonardo, falando de geologia e planejamento urbano, quais são os principais fatores geológicos que devem ser observados, considerados aí no planejamento urbano? Eu acredito que a gente vê hoje e torna muito mais fácil de exemplificar do cenário recente, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que seja regiões com potencial de alagamento e regiões com potenciais para acidentes geológicos, riscos geológicos, né? Sim. Que são deslizamentos de encostas, desmoronamentos de blocos de rochas. E as regiões de alagamento são aquelas que a gente já sabe que estão ali muito próximas ao leito do rio e que, ao longo de milhões de anos, já foram alagados e muitas vezes, né, existem lá os registros geológicos. Quando a gente faz uma investigação de solo e tira amostras do solo, a gente consegue identificar que aqueles solos são solos característicos de um solo que foi transportado pelo rio e que no momento em que houve uma cheia, esse solo acabou vindo parar naquela planície de inundação. Então, esses terrenos eles são frágeis, além de serem alagáveis. A cidade ela ocupa essas áreas de risco, muitas vezes, e acaba trazendo risco tanto para perdas materiais quanto para perdas de vidas humanas. Então, no planejamento urbano, sem dúvida, seriam esses dois aspectos principais. Os fatores, não é? Os fatores. E na prática, então, como que a geologia ela ajuda a identificar esses riscos? Você citou aí deslizamento ou inundações. Classificando, observando essas regiões, identificando essas regiões, criando mapas geológicos, geotécnicos de susceptibilidade. Então, se registram essas áreas onde existem esses riscos,
Muitas vezes isso é feito a partir ou através do poder público, e essas verificações, esses mapeamentos, eles são fornecidos nos momentos em que os planos diretores eles são elaborados ou revisados, né? Então, é sempre importante entender que essa dinâmica ela é uma dinâmica ativa, e se você não tiver o cuidado para provocar uma desestabilização num morro, vamos dizer assim, simplificadamente, você pode criar um loteamento num lugar onde você tenha essa susceptibilidade. Ou então você liberar uma área dentro de uma região que ela já é alagável. E ela alaga hoje. Imaginem vocês. Você conhece uma região, sabe que alaga, no verão passado alagou. A gente não pode dizer que vai alagar nesse ou no próximo, né? A gente já não tem mais tanto controle sobre o futuro, mas a gente tem informações sobre o passado. Então, já seria ali uma condição de dizer, opa, essa área alaga. Então, quando você adiciona isso, as características da urbanização, que seria a impermeabilização do solo, que seria essas drenagens, captando cada vez maiores volumes de água da chuva e destinando aos cursos d'água, você potencializa, inclusive, esses problemas e traz um loteamento, por exemplo, para uma área que já tem essas características. Acho que vem de encontro com a próxima pergunta, que seria de que forma que o solo e as características geológicas de uma região podem impactar a fundação de um edifício ou outras estruturas. Eu vou explicar de uma certa forma, usando um exemplo. Imagine essa mesa. Então, essa mesa é o terreno onde nós queremos executar qualquer tipo de obra. Perfeito. Abaixo desse tampo existe o subsolo. Nós não temos capacidade de olhar, né, da superfície e identificar as características dele. Mas embaixo desse tampo existem camadas de solo, e a função da geologia de engenharia é identificar quais são as espessuras dessas camadas de solo e como elas se comportam. Porque quais são os problemas fundamentais que a geologia de engenharia, a geotecnia e a engenharia civil precisam lidar nessa questão? Se o solo ele se deforma, e o quanto ele se deforma, e se essa deformação leva o solo até uma ruptura, uma perda de estabilidade. E você precisa também identificar as características do comportamento da água dentro desse solo, em que posição que ele está, e como é que ele participa dessa perda de estabilidade e tal. Então, um exemplo, né? Se nós pegarmos uma esponja bastante macia e nós colocarmos 1 quilo um quilo qualquer, um peso daqueles antigos de farmácia, né? Você vai ver que aquela esponja macia ela vai ter uma deformação, né? Perfeito. Se você pegar uma esponja com uma densidade maior, mais rígida, e você colocar, você vai identificar que tem uma deformação menor. Agora, se você pegar um pedaço de madeira ou um bloco de rocha e colocar o peso, não vai deformar. Então, o desafio é identificar essas características do material para que a gente possa adotar soluções de engenharia, como, por exemplo, fundações. Algumas fundações elas atravessam essas camadas de menor resistência e apoiam a edificação lá embaixo nos substratos que têm maior resistência. A questão é justamente reconhecer, né? Como eu disse, você precisa obedecer, né? Vamos dizer, como é que é? A frase é: a natureza, para ser comandada, você precisa obedecer. Então, para projetar uma fundação, você precisa obedecer, porque, na verdade, quem manda quando se lida com o solo não é o homem, é o solo. E quando ele é desrespeitado, sempre haverá uma vitória da natureza. Isso é inegável. A natureza comanda tudo, né? A natureza comanda tudo. A natureza, para ser comandada, precisa ser obedecida. É muito, muito legal isso, né? É importante. O Francis Bacon e o René Descartes, eles são lá os pais vamos dizer, da filosofia científica moderna, né? Que começaram ali, né? Não só eles, mas foram justamente eles que começaram a dizer, dá para matematizar a natureza a partir de equações. E chegou o outro e falou assim, calma lá, não é bem assim, né? Essa matematização, ela precisa ser acompanhada de uma observação. E a viagem é muito legal porque
O que está te dizendo é assim, ó, quando eu aplico um peso em cima dessa mesa, eu preciso saber que mesa, Sim. a espessura, né, as características, a área e tal, né? Não é simplesmente colocar uma equação falando peso vezes tampo da área, eu tenho uma medida. Não. A gente não controla, eu preciso experimentar e observar, né? Não, Então, com os episódios do podcast, a gente tem visto a importância da engenharia para tudo, para tudo. basicamente. Cada entrevistado traz ali uma consciência para nós, não somos das áreas, não somos engenheiros, né? E imagine para as pessoas que vão ser o usuário desta informação, né? O quanto pode colaborar aí com o futuro profissional, que pode despertar um novo profissional, ou para os colegas que podem complementar essas informações. É fantástico. O engenheiro ele precisa ser, né, pode parecer uma fala assim meio sem noção, mas ele precisa ser curioso por natureza. Sim. Você está dizendo aqui, né, a gente acabou de ver a gravação do podcast do agrônomo, ele lida com os materiais naturais de forma diferente de mim. Sim. E muitas vezes nós somos solicitados para trabalhar juntos, porque ele precisa preservar as características do projeto dele e eu preciso apoiar para que ele consiga fazer com que o projeto dele siga em frente, assim como engenheiro civil. É muito né? complementar. Muito complementar. Né? Então, é assim, Perfeito. você precisa... E também, do outro lado, tem que ter um entendimento que eu tenho uma limitação. Então, às vezes, você precisa ter é um causa estresse, né? Porque não é algo fácil, todo mundo quer... É lógico, levar para aquela questão que é da objetividade, né, do seu trabalho, mas você sempre precisa entender que tem uma relação de entendimento do meio. Então, precisa conhecer. Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre os estudos e as pesquisas. Dentro do desenvolvimento desses grandes projetos em áreas urbanas, quais são os estudos geológicos que são realizados? Geralmente são as investigações através de sondagem SPT, né, que é um método bastante simples que consiste em você utilizar um equipamento composto por um tripé de ferro e ele vai ser inserido no solo a partir de golpes de queda livre de um martelo. E a resistência que o solo oferece nessa cravação desse amostrador dá uma noção para a gente de qual é a resistência do solo, né? Quanto mais golpes você precisa fornecer, executar, mais menos resistente o solo é. Enfim, você coleta amostras, você identifica padrões físicos. Porque uma coisa quando a gente lida com engenharia, a gente precisa cair dentro de um ambiente que nos dê informações físicas, né? Eu preciso ter uma relação da física no sentido de força aplicada numa área, né? Então, tensão é uma força sobre a área. O engenheiro civil lida com isso. Então, essa relação é importante ser captada dentro da geologia de engenharia. E hoje, o que a gente vê muito é a importância até dentro do contexto, por exemplo, do desenvolvimento urbano das cidades, seria a criação de um banco de dados para que todas essas informações fossem agrupadas. Obviamente, existe ali sigilo e alguma questão de propriedade desses dados, mas de muitas formas, esses dados poderiam ser agrupados e fornecer dados até para a cidade, por exemplo, para ajudar no planejamento urbano. Né? Então, você imagina uma cidade de Pouso Alegre, reúna aí essas sondagens que aconteceram há 10 anos, onde a criação de um banco de dados não é nada de elevada complexidade, onde a geração de um mapa através das soluções de engenharia em CAD, por exemplo, não é nada complicado, você teria seguramente mais de 10 mil, sei lá, eu estou chutando aqui, né? 20 mil sondagens disso. E nem mesmo as obras públicas, elas às vezes geram um banco de dados, né? Isso é informação da natureza para a aplicação na sociedade, não é verdade? Isso aumenta a segurança. Então, investigar ela é uma informação importante, né? Eu preciso tirar amostras, eu preciso obter parâmetros. E é com isso que a engenharia utiliza as suas equações e cria os seus projetos. Como que são as análises geotécnicas e geofísica? Como elas são utilizadas para garantir
a segurança dessas obras? Ó, as investigações, elas sempre têm a finalidade de identificar, de reconhecer, né? Então, elas buscam reconhecer o subsolo, aquilo que está abaixo do horizonte onde nós temos a implantação de uma obra, e sempre é com a função de me permitir determinar propriedades físicas do material, em termos de resistência, mas também é possível obter propriedades químicas do material. Então, os ensaios geotécnicos, eles querem, vamos dizer, medir um pouco desse comportamento mecânico, né? Vamos dizer assim, o comportamento mecânico. Quando eu construo uma obra, perdão, esse solo embaixo, ele vai apresentar problema? Qual é o tipo de problema? Como é que eu vou mitigar esses problemas dentro do meu projeto? Já as investigações geotécnicas, muitas vezes, elas lidam, na área da engenharia civil, elas lidam com medidas de comportamento físico dos materiais de subsolo, né? Então, tecnicamente, a gente diria que quando eu faço para geotecnia, eu uso os dois métodos, mas um é direto, um é igual a sondagem SPT. Eu insiro um amostrador, coleto uma amostra. Trago a amostra e tenho um parâmetro físico, né? A geofísica, eu reconheço características físicas e químicas do material, mas eles me dão um esboço daquele material e me ajudam a identificar a espessura, a extensão dos materiais. Mas são complementares. Perdão. A geofísica ainda ela é muito importante quando a gente lida com as áreas contaminadas, porque elas fornecem um desenho muito melhor, por exemplo, de uma expansão de uma pluma de contaminação de um empreendimento industrial que está alocado dentro de um centro urbano, né? Ou algo do tipo, porque permite medir, por exemplo, a diferença da condutividade elétrica de uma água contaminada no subsolo na presença de um hidrocarboneto, né, um combustível que vazou de um posto, e uma água que não está contaminada por hidrocarboneto. De uma forma bastante natural, o comportamento, digamos, eletromagnético da água natural é muito diferente dessa água contaminada. Então, consegue se definir a pluma, né? Então, tem uma grande... Além de poder também identificar tubulações enterradas, a geofísica serve muito para isso, né? Permite que a gente veja bem como é que é o subsolo de áreas que às vezes passaram por transformação ao longo dos anos. De vez em quando o povo encontra aí nas obras, aí sai escavando e encontra um esgoto aí de um lugar, de uma época que não existia bairro. Fizeram uma vala, colocaram um cano para jogar no rio, algum curso d'água, soterraram, criou bairro, daqui a pouco você compra, tem um buraco aqui. Tem uma fossa. Se tivesse lá compilado esses dados, teria essa informação. Teria essa informação. De uma época que talvez fosse um pouco mais difícil, mas a tendência é a gente construir daqui para frente, que não aconteça, né? Para frente. Então, daqui para frente é muito importante também. Sim, né? Exato. E quais são os desafios mais comuns que os geólogos enfrentam para trabalhar dentro do contexto urbano? Eu acho que é a conscientização acerca dessa característica do domínio da natureza sobre as ações humanas, né? Então, é lógico que eu disse que nós temos soluções para tudo, mas isso dentro do contexto torna-se muitas vezes inviável. Eu posso pensar que isso aqui é uma área alagada, mas eu posso vender o loteamento e depois as pessoas que vão morar aqui, elas podem resolver isso. Elas podem. Mas aí entra uma questão. Você tem que fazer, primeiro, é uma área de preservação ambiental. Aí você vai criar eclusas, você vai criar um sistema de barramento dessas águas, mas você vai interferir, talvez, em áreas abaixo do fluxo, né? Solução tem, mas para quem fica isso, né? Muitas vezes é o grande complicador. Então, eu acho que é justamente a gente entender que quanto mais a gente expande a nossa ação na superfície do planeta e a gente utiliza os recursos naturais, seria essa consciência de que a gente está chegando num linear aí que a gente precisa entender que a gente começa a perder. A gente está chegando, nós já começamos, né?
esse ponto de não retorno para mim, eu penso Sim. que é um ponto de inflexão não só, né? Tipo, até aqui nós estamos vencendo. A partir daqui nós começamos a perder. Vencendo não, porque não existe guerra, uma né? verdade em dizer vencer, né? Não é uma guerra, não é uma disputa, mas a partir daqui eu acho que a gente começa a perder. Você está falando sobre o solo, as possibilidades de encontrar, né? Você falou da possibilidade do esgoto, mas uma linha diferente me veio lá em Conceição dos Ouros, acha muito na escavação para construções, urnas indígenas com esqueletos de índios e tudo mais. Me veio, ocorreu agora, porque eu sou de Ouros, e aí, de repente, lá é uma cidade que, engraçado, pontos distintos, não é só naquela regiãozinha que estava. Eu vi uma novidade de um historiador de lá, ele falando que achou numa construção tipo de 1.000 metros de distância, ou seja, a cidade toda provavelmente tenha esses indícios e esses encontros aí de, sei lá, de novidades no solo, né? Que ninguém espera. E aí, culturalmente, você tem que isolar a área e fazer São uma preservadas por preservação. lá. E muitas vezes elas são, digamos, não caracterizadas. Não vou dizer descaracterizadas, né? A gente sabe que alguns empreendimentos o pessoal encontra esse tipo de informação e não registra, Sim. porque, né, se ele registrar, ele não vai poder mexer naquilo porque é Exato. preservado por lei, né? Que é uma pena, porque ali tem uma história, né? Tem tanta informação, tanto conhecimento. E lá tem vários objetos encontrados e fora o corpo deles que eram enterrados. E aí, igual eu falei, agora tem a questão da equidistância, não é só naquele local que estava muito próximo, parecia que era um cemitério. Agora tem locais distantes, ou seja, quem tem terreno por ali, de fato, isso se muitos ficaram quietinhos, né? E agora você imagina o que a gente perde de conhecer, né? A nossa Exatamente, a história. quando isso vamos dizer, ocultado, né? O que a gente deixa de conhecer das experiências humanas da nossa região, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade e resiliência. Como que a geologia pode contribuir para um planejamento urbano mais sustentável? Olha, a geologia, ela tem como visão de base, né, até mais atual, que a gente deve analisar o planeta Terra como se ele fosse um conjunto de esferas que interagem entre si, né? Então, chama de ciência, o pessoal hoje chama até para a educação de base, chama ciência da Terra, não é ciência da Terra interativa, me faltou a palavra agora. Mas vou tentar explicar também a partir de um exemplo. Vamos imaginar uma cebola. Uma cebola, sim, ela é feita em camadas e coincidentemente tem a forma, sim, entre aspas, do planeta, né? Mais esférica e tal. Embora o planeta Terra não seja uma esfera, né? Ele é um elipsoide, né? Ele tem os polos achatados, né? E ele é mais comprido horizontalmente. Então vamos imaginar, o planeta, ele tem lá na parte interna dele, ele tem um núcleo, né? Um núcleo denso, composto por ferro e níquel. Acima desse núcleo, simplificadamente, a gente pode dizer que tem um manto, que é o magma, né? E por convecção ele vai, o que está frio sobe e o que está quente sobe e o que está frio desce ali naquela viagem do manto. E acima disso nós temos a crosta, que é justamente isso aqui que a gente vive. Então existe uma dinâmica que é interna do planeta Terra. Nós estamos sobre essa crosta, né? Então as rochas e o solo que se forma a partir das rochas. Continuando a gente pensar nisso, nós temos então aqui a nossa biosfera, não é? Em cima, convivendo com a superfície do planeta, com essa crosta, nós temos a biosfera, compreende todos os organismos, né, biológicos. E estamos vivendo também interação com a hidrosfera, porque os rios estão aqui do lado. Então, imagina uma outra esfera, né, como estamos montando a partir de uma cebola. E aqui em cima nós temos a atmosfera. E acima da atmosfera nós temos troposfera e tal. Agora, perceba como tudo isso interage. Quando a gente pensa num terremoto, esse terremoto é uma interação da parte interna do planeta Terra com a superfície do planeta Terra. Um vulcanismo é uma interação da parte interna do planeta com a parte externa do planeta. Vamos pegar o vulcão. O vulcão, quando ele entra em erupção, ele solta lá as fumarolas, né, o magma, tudo. Aquilo entra em contato com a atmosfera. A gente nem precisa levar em consideração, falar aqui dos rios, dos bichos, né, dos animais que morrem, dos humanos que morrem, que é uma forma de interação.
Mas essa fumaça ela vai entrar em contato com a atmosfera, vai causar uma alteração na atmosfera, a elevação de descargas humanas, enfim, várias coisas. Agora, nós seres humanos também estamos dentro das nossas atividades, como a gente vê recentemente, causando aí emissão de gases de efeito estufa, promovendo um aquecimento do planeta Terra, em certa medida. Então é uma interação nossa com o ambiente. Agora somos nós que estamos fazendo com que haja uma mudança na atmosfera. Então a geologia ela casa muito bem nesse sentido de mostrar para as pessoas que o planeta ele tem as suas características de interatividade. Vocês devem conhecer uma teoria chamada teoria de Gaia, né? Sugere que o planeta é um organismo vivo e que ele se retroalimenta, tal, né? E que é ele que promove a vida. Só que cientificamente, né? Eu não tenho nada contra. Para mim, qualquer tipo de conhecimento que ajude a fazer as pessoas entenderem uma certa dinâmica, mesmo que seja por associação, ela é válida. Então, a ciência acha que, esse negócio fica muito no misticismo, né? Porque como assim se retroalimenta, ela que gera vida, né? E a ciência lida com experimento, com essas coisas bem mais rígidas. Mas é uma forma de mostrar que a teoria de Gaia, de certa forma, ela mostra um pouco dessa realidade, sabe? Então, isso foi dito, sei lá, quantos anos atrás? Não deu. O Loverlock morreu há alguns anos, 2, 3 anos, 5 anos atrás, não sei, menos de 5 anos atrás. Então, ele disse isso 60, 80, não me recordo. Mas hoje a gente vê que esse modelo ele pode ser ajustado para o modelo científico, ele casa muito bem nessa questão da interação. E olha que legal. Que legal não, né? Olha que preocupante, me desculpa. Quando a gente pega essa questão do planeta, dessas interações, às vezes a gente lida com o tempo de uma forma diferente da natureza, né? Nós estamos recentemente falando do calor, das ondas de calor, associadas às queimadas, e no começo desse ano a gente estava falando dos problemas do Rio Grande do Sul. E aí também algumas associações, outros casos que me faltou na memória agora, mas isso tudo é dentro de um ano. Nós não estamos falando dentro de 30 anos, estamos falando de 3 eventos muito bem marcados dentro desse ano. Nem tivemos inverno, né? Praticamente. Então, você vê lá o Rio Grande do Sul, você vê agora esse problema do aquecimento, né, dessas temperaturas, das alterações do clima. E independente, né, se a gente for levar vamos tirar essa questão da culpabilidade, né? Sim. Tira a culpa. Somos nós que estamos causando. A questão que deve ficar a qualidade de vida necessária, a gente consegue garantir a qualidade de vida para o ser humano e para aquelas nossas necessidades através de agricultura, tal, tudo. E tira a culpa, né? A pergunta, muitas vezes, é assim, e aí, o que é preciso ser feito para a gente chegar num denominador e falar, beleza, o que está acontecendo isso, a gente precisa resolver isso, né? Quando a gente lida muito na culpa, como foi lá no Rio Grande do Sul, porque os modelos matemáticos, eles não são precisos. Foi como eu falei no começo, né? A natureza a gente precisa primeiro compreender, né? E é difícil compreender, por exemplo, essa questão dos modelos meteorológicos. Não é tão fácil assim, né? Não é uma conta que você põe X mais Y, dá um valor. Sim. Lá nós temos atmosfera interagindo com hidrosfera, existe uma correlação entre a temperatura da superfície com a temperatura do ar que está próximo da superfície, com o ar que está mais alto, com correntes. Quer dizer, são modelos, você não consegue fazer isso se não for por computação. Só que a gente não conhece, né? É a gente que está atribuindo características para o ambiente, e eu até costumo brincar, né? Nunca ninguém chegou no planeta e falou assim, isso aqui é atmosfera? E ele respondeu, cara, isso é atmosfera. Não, foi a gente que foi lá e falou, isso aqui é atmosfera. Ele nunca confirmou. Concorda? É a gente isso é o homem que está criando, mas ele não tem certeza, né? E dentro da sustentabilidade, da resiliência ainda, qual que é o papel da geologia na adaptação das cidades às mudanças climáticas? Falando já de mudanças climáticas, como a geologia ajuda as cidades a se adaptarem a essas realidades?
além da visão de apoio ao plano diretor municipal, né, nessas definições de áreas, eu acho que, fundamentalmente, apoiando o conhecimento, né, o conhecimento dessas relações do ser humano com o planeta Terra, também tomando conta dessas atividades junto ao poder público também, né? A gente vê, por exemplo, em meio a mudanças climáticas, não só Pouso Alegre, mas inúmeras outras cidades, elas não têm profissionais voltados para essas características que visem a adaptação. Então, isso não acontece, eu poderia chutar 99% das cidades do Brasil, né? Chutando. Você precisa conhecer também, você precisa ter gente capaz de conhecer aquelas ocorrências naturais que trazem risco para a sociedade. Você precisa coletar esses dados, você precisa transformar esses dados em informação e controlar para poder ajudar nas soluções que as cidades vão ter para o desenvolvimento, né? Então, eu acho que, basicamente, é fazendo o que ela faz, que é conhecer. Você precisa ter o Estado conhecendo Sim. para apoiar o desenvolvimento, né? Quando você não tem isso partindo do Estado que delibera, que apoia, você fica numa vulnerabilidade um pouco grande. Não, parece que tá tão notório o aumento dessas situações de catástrofe e tudo mais, que não tem como fugir, né? Porque a pergunta seria essa: como que o conhecimento geológico pode ajudar na criação de cidades mais resilientes a desastres naturais? É a partir do estado de consciência de que é um caminho sem volta e E que cada ambiente tem as suas características. vai ter que ser estudado. Muito se fala hoje em cidades esponja, que são cidades onde você tem lá áreas permeáveis, você tem canteiros permeáveis na beirada das sarjetas, você tem sistemas de contenção, né? Mas isso tudo é muito importante, mas eu acredito que isso só por força da legislação não atinge o objetivo final, que é fazer com que funcione. Porque o que a gente vê muito comum? A cidade vai lá e coloca assim, tem que ter uma área permeável. Você pode chegar lá e ter uma área permeável. Aí você consegue uma BITS, você vai lá e tira. Sim. Você já está morando lá. Quem vai fiscalizar? Tem alguém que vai fiscalizar todo ano lá, se tem uma área permeável? Isso acontece. Já vi casos de cidades que obriga a ter uma área permeável, mas aceita que ela seja coberta. Sabe? Então, assim, umas coisas que para mim não fazem muito sentido, né? Zero sentido. Então, eu acho que essa coisa tem que ir muito mais para... Esse exemplo que eu dei é uma síntese disso. E acontece. Não estou falando que isso acontece aqui ou só no Brasil, né? Sim, mas com quando certeza. você tenta impor as coisas assim como uma solução mágica, muitas vezes ela não tem eficiência. É muito melhor que você, de certa forma, pegue alguém que esteja dentro de uma área que sofre risco e diga o seguinte: olha, se todo mundo que está acima de você não tomarem consciência dos problemas. Vamos pegar um exemplo aqui da Bacia do Primavera. É uma transformação muito difícil de acontecer sem que você tenha envolvimento da sociedade e sem que isso gere custos enormes para os cofres públicos e prejuízos até para todos para o envolvidos, comércio, né? para todos, porque são obras de grande magnitude, né? Então você teria que ter das soluções que eu imagino, lógico que nenhuma aqui fundamentada em cálculos, em estudos, né? Uma visão profissional. Teria que ter desapropriação. Você teria que ter interdições de longo prazo em vias, como Bom Jesus, Comendador José Garcia. Então, quem que está disposto pagar o preço? Sabe? E como é que o poder público mata isso sozinho? No peito fala, não, eu vou parar, tal. Você pode pensar, mas não sei o que, só o comerciante. Não, meu amigo, é aquele ônibus teu que vai dar uma volta de 30 minutos para que você consiga chegar no teu trabalho. Vai utilizar rotas que vão estar congestionadas, porque aquelas pela qual ele vai passar
vão ser impactadas. Então, igual eu falei no Primavera, se a pessoa que mora lá em cima não tem uma consciência, ela não vai... Eu moro lá em cima. Tipo assim, vamos pensar assim, se a pessoa pensa assim, ó, isso é problema de quem mora lá embaixo, mas como é que ela chega nos lugares que ela precisa? É importante essa Ela reflexão. não vai usar São Francisco? Ah, mas e aí? Ela tem que chegar no hospital. Inclusive, Então, ela como é que vive ela em chega obras, né? Como é que ela chega no hospital? Onde que ela vai passar? Porque ela vai ter que transitar por lugares ali que vão ter complexidade. Então, e as ruas de lá, o São Francisco, a rua mesmo, ela vive em obra o tempo todo, as adjacentes também, todas elas, dezenas de milhões de reais já foram gastos, mas é aquilo que você falou, o que é preciso ser feito é muito maior e envolve mais discussões, mais dinheiro e pouca sensibilidade e não dá para coletiva. culpar diretamente o poder público no geral, né? Não falando Sim. de gestão, seja Sim, lá o que for, sim. né? Isso é um problema que acontece há muito tempo e ele causa um impacto muito grande para ser solucionado. Não é tão fácil, né? A gente chegou numa situação que seria drástico resolver isso de forma eficiente, talvez rápida. Com certeza. E dentro da geologia não tem, tipo, leis, assim, que trabalham em cima dessas construções? Por exemplo, construiu algo, é uma casa num lugar que não era para ter sido construída. Aí tem alguma lei que ajuda na parte da geologia que ela fez isso? Sim, existem legislações, por exemplo, de preservação de área permanente. Você tem lá leis do Estatuto das Cidades, por exemplo, que proíbe construção de loteamentos em áreas que você tem declividade superiores a 45%, enfim. Você tem algumas condições que elas são previstas em lei. Sim, elas restringem bastante, em certa medida, essas utilizações do espaço público, né? E sempre tem também uma divergência, uma questão da caracterização e da correta caracterização desses ambientes frente ao poder público. Como caracterizar corretamente? Isso é um outro dilema. Vamos falar de nascentes. Existem nascentes que são naturais, dentro de ambientes naturais, aí pode pensar, mas toda nascente ela é natural. Não, mas existem surgências de água que são causadas pela atividade humana. Foi ele que colocou o terreno na direção daquela água que estava no subsolo e trouxe ela para a superfície. Então, às vezes, essa caracterização ela também é muito complicada e demanda da utilização dos técnicos de geologia para que possa chegar no real entendimento e preservar aquilo que você precisa preservar de fato, né? Mas seria reconhecer... Aí eu sempre vou dizer, reconhecer o ambiente adequado. Mas, na verdade, aquilo é a visão daqui para frente, cada vez mais com legislação, com profissionais para fazer os projetos de averiguação, de estudo, de compilação de dados, mas de fiscalização, para que essas leis sejam efetivadas nos novos loteamentos, né? Já tem bastante leis com rigor, justamente para não invadir espaços e tudo mais. Mas pensando no futuro, dá para poder fazer diferente do que foi sendo improvisado. Aquela região mesmo do Primavera ali, são os bairros mais antiguinhos ali, você pode ver que as ruas todas são improvisadas e tudo mais. E aí vem o caos, não tem muito o que ser feito. Mas para o futuro, o que pode ser feito, vai exigir cada vez mais de engenheiros preparados para poder responder e fazer cumprir, né? Os estudos todos. E uma coisa interessante disso que você está falando. Então, a gente pega o bairro Primavera. Talvez não seja o Primavera, mas vamos dizer assim, no cenário geral, que acontece em muitas das cidades. Antigamente os terrenos eram muito maiores, né? Então você tinha terrenos de 500, 800, 1.000 metros. Aí as cidades foram crescendo, esses terrenos foram sendo divididos em terrenos menores. Hoje é normal você ter um terreno de 200 metros quadrados. Sim. Então você imagina que lá antigamente, né, na época dos nossos avós, esse terreno ele tinha uma casa e o resto era terra. Então, a área permeável não era o problema. O que caía no telhado, sim, em relação ao que infiltrava no solo era insignificante. Agora, você pega aqueles 800 metros quadrados
e transforma em 800 metros quadrados praticamente de telhado e piso. Construção. Então, toda essa água que caiu sobre os telhados e que caiu sobre o piso, ela será destinada para drenagem urbana. Então, ela vai descer lá pelas bocas de lobo e vai encontrar lá embaixo, como é o caso do Primavera, uma adutora que vai coletar tudo isso e vai destinar para o rio. E mais o que está vindo no caminho. Então, assim, tem um pouco dessa relação da evolução também, né? Então, bairros que talvez eram perfeitos se tornaram imperfeitos. E quais são os bairros perfeitos? E como é que a gente vai fazer disso daqui para frente? Eu acho que a legislação ela tem que estar um pouco mais focada em buscar soluções que entendam esse comportamento, né? Então, como é que isso vai acontecer ao longo prazo? Eu estou fazendo um bairro aqui, tem uma avenida, mas 3, 4 novos bairros vão surgir para cima Sim. do meu bairro. Será que... O que eu exijo do cara que está fazendo o primeiro bairro aqui embaixo em termos de drenagem? Ele tem que drenar o que é dele, mas daqui a pouco vem mais 3 bairros. Será que esses 3... Se cada um drenar o que é seu, chega lá embaixo, agora aquilo que era tudo mato, agora se torna milhares ou milhões de metros quadrados, captando a água da chuva e destinando diretamente. E lá embaixo, onde essa primeira conexão aconteceu. Então, essa visão, às vezes, ela é complicada porque você entra numa visão de avanço. E aí entra o planejamento urbano. Como que isso deve acontecer? E não esse troca-troca de áreas, às vezes, né? Isso aqui hoje é urbano, ZN não sei o quê, isso aqui, não, tira isso aqui do ZN não sei o quê, põe isso aqui. Sim, isso aqui é unifamiliar, agora ele pode ser multifamiliar. Você pega um bairro que ele foi todo desenvolvido para unifamiliar, ele tem um sistema de esgotamento, de esgoto. Agora ele vira todo multifamiliar. Então quer dizer que eram 4 pessoas lá na média, 200 litros de utilização de água, tal, não sei o quê. Agora são 8 apartamentos. 8 vezes 4, 32. E a dinâmica desse sistema? Sim. Vocês estão compreendendo? Sim, se dá conta, não dá conta. A conta não fecha. Não fecha. Aí chega lá, lá na drenagem, lá perto do rio, lá na travessia debaixo da ponte, aquilo lá, a cidade não faz nada. As coisas acontecem, talvez. Hoje a gente tem até mais condições de viver e falar, vai piorar. A gente pode fazer alguma coisa. Né? É igual aquele meme do tá bom, mas tá ruim, tá piorando, tá ruim, não, tá ficando ruim, piorou demais. A gente tá rindo de nervoso mesmo, né? Não, porque não tem pra onde correr nesse sentido. Porque, por exemplo, numa cidade, vou falar como Pouso Alegre hoje, como que você vai mexer numa estrutura que já foi sendo construída há tanto tempo? Eu não sou... Embora minha fala possa parecer um pouco assim, né, apocalíptica, né, cavaleiro do apocalipse, mas eu tenho serenidade para entender isso tudo como processo, né? Uma junção de processos. Então a gente precisa que todos entendam os problemas e as pessoas e esse senso de comunidade entender, ela precisa entender, vamos supor que aquele alagamento na Comendador na Bom Jesus não é um problema de quem mora na Bom Jesus, é de quem passa com o ônibus na Bom Jesus e mora na Faisqueira, mora, seja lá onde for, entendeu? Dos carros estacionados lá. Isso, então são de todos os áreas. Isso é um problema da cidade, porque quando a cidade perde a sua eficiência, ela atrapalha a vida de todo mundo, não é de quem mora naquele trânsito. Se eu pensar isoladamente, eu moro, sei lá, no Noronha, e na hora que eu preciso levar o meu filho no hospital, a Comendador está alagada, eu perdi a funcionalidade da cidade. Entendeu? Então, será que isso... Perfeito. Será que esse é o problema só meu? Então, todo mundo precisa entender, e o poder público pode atuar para dizer, ou a gente toma participações, por exemplo, de audiências públicas, gastar assim, um tempo e uma presença nas escolas, fazer o conhecimento, falar, vai ter que fazer uma hora, vai ter que fazer, mesmo que a gestão, dada a gestão não esteja, mas que isso já seja uma cultura, porque chega um momento que as pessoas viram e falam assim, não dá mais.
Vamos fazer daqui 3 anos. Pronto. Aí todo mundo se junta e fala, chega. Então, vamos lá, autoridades. Qual é o plano de ação? Ah, nós vamos criar isso, nós vamos fazer isso, vai passar por aqui, nós vamos mudar isso, nós vamos mudar aquilo, tal, não sei o quê, babá. Vamos fazer? Vamos. Aí faz. É o que provavelmente vai acontecer no Rio Grande do Sul, já está acontecendo, não é? É tido como uma grande oportunidade de reconstrução dentro dessa nova visão o Rio Grande do Sul está inaugurando, vamos dizer assim, né? Inaugurando no sentido, eu espero que positivo, Sim. né? A partir do que tudo que aconteceu, ter a oportunidade de se reconstruir dentro dessa visão do que seria o novo normal, que a gente usa muito esse termo, eu não gosto muito não, mas que a gente conhece hoje. Leonardo, sobre casos e exemplos, você poderia citar para a gente alguns casos e exemplos de projetos urbanos bem-sucedidos que foram utilizados esse conhecimento geológico de forma exemplar? Sim, existem casos, na maioria que eu conheço são casos fora do Brasil, né? Como teve não me engano, na Coreia do Sul, onde uma faixa de alagamento constante, como similar à Marginal Tietê. Eles fizeram todo um trabalho que eles desocuparam a planície de inundação. Seria, para a nossa realidade, seria uma loucura, né? Mas seria como se você pegasse a cidade de São Paulo, as marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros e desocupasse tudo até no pé da onde começam a ter as elevações do terreno. E deixasse aquela área toda de volta para o rio. Né? Seria o melhor exemplo, né? Devolver para o ambiente aquilo que é do ambiente. Exato. O que seria ideal aqui? Devolver para o Rio Mandou aquilo que a planície de inundação do Rio mandou. Devolver para o Sapucaí aquilo que é... Mas isso é uma loucura, né? Se você falar isso na rua, o cara gosta de pedra e joga pedra nele, porque, né? Ele joga pedra nos outros, porque é uma maluquice. Mas tem também, recentemente, aí, alguns casos, se não me engano, na Holanda também, com esse conceito de cidades esponjas, que foram muito bem sucedidas. Eu acho que existem soluções e são aplicáveis, mas demandam um envolvimento de toda Quem a população. sabe no futuro essa consciência de transformação drástica, né? Porque aí necessita mesmo de mudanças totais, né? Não viabilize coisas do futuro. Essa semana eu vi, foi coincidência, né? Uma cidade que é feita só na... Ela vai colocar quantos bilhões de pessoas? Não sei se é Acho 2 que no Oriente bilhões. Médio, né? Tipo Dubai mesmo? Não sei, se é tipo aquela região. Linear, né? Uma cidade Linear, você não precisa de carro. Tudo que você vai fazer tá no máximo 200 metros de distância para você poder seguir. Então vai ser feito em alturas, você sobe e desce elevadores e segue em caminhos reto. Achei fenomenal. Você tem lá uma esteira rolante para você... Não, eles estão construindo a cidade. Se vai você tiver ser... que fazer um deslocamento, você faz numa esteira rolante. São 2 milhões de pessoas serão colocadas e viverão lá. Mas eu acho também, assim, às vezes é um pouco utopia a cidade perfeita, sabe? Isso não vai Pensando acontecer. Assim, eu acho que é difícil a gente chegar num ponto onde a gente gere uma intervenção no ambiente e fala assim, esse modelo é o perfeito. Porque a gente sempre está trabalhando com algo que a gente não conhece perfeitamente, que é o ambiente. Então a gente sempre vai descobrir, isso aqui foi errado. Igual se descobriu, embora bonito e estético, bacana, prédios com torres muito espelhadas, né, e grande mortandade de pássaros, que eles não identificavam aquilo como um obstáculo, né? Então, não que isso seja um exemplo de qualidade, mas eu acho que tudo que a gente faz, de certa forma, interfere na natureza, no processo ali natural. E com tanta terra, e nós mudando tudo encralacrado nas cidades, né? E você sabe que até teve uma discussão no plano diretor desse atual, e me chamou um pouco a atenção assim no que talvez seja interessante, né? Que seria o conceito de verticalização das cidades, né? Então, um conceito que se tinha muito presente antigamente era expande as áreas, cidades horizontais. Mas cidades horizontais demandam infraestrutura, demandam mais ruas, mais drenagens, mais escolas, mais hospitais.
E talvez aí dentro desse conceito de cidades mais inteligentes estaria assim você pensar em quais zonas que tem serviços que são atendidos de forma mais eficiente e que tenham demanda. Né? Então, assim, então nesse bairro aqui eu posso verticalizar tanto aqui, porque eu tenho um posto de saúde, ele me atende tanto, não sei o que e tal, aqui eu vou verticalizar. Não, aqui não, porque eu já estou um pouco saturado. Aqui eu tenho um hospital grande. Quantas pessoas eu tenho, usuários, tal, não sei o que. Então, vocês entenderam? Sim. Sistema de abastecimento. Aqui está tranquilo, então aqui verticaliza. Não, aqui não vai mais nada. Então, reduz. Na discussão, ela é ampla, né? É difícil a gente chegar aqui e falar uma coisa assim muito assertiva, Sim, sendo que a gente interfere em muita coisa. E há casos em que a falta de consideração de fatores geológicos levou a algum desastre ou falhas em obras urbanas? Vários casos. Eu acho que, por exemplo, aquele desmoronamento, aquele colapso do viaduto em Belo Horizonte, que caiu sobre um ônibus, aquilo é um exemplo disso. Se a gente pegar, pode citar a barragem de Brumadinho, de Mariana, nós podemos citar também em vários momentos, né, os desastres que aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve até uma discussão que diz assim, eram conhecidas acho que 68 áreas de risco no estado do Rio Grande do Sul, e essas áreas elas tinham umas características do tipo, se chover 300 milímetros, 350 milímetros, isso aqui já é o caos. E aí veio uma previsão de chuva de 350 milímetros e devastou quase que o estado inteiro. Mas mesmo com a previsão perto de 350, pelo que eu ouvi nas discussões, não houve nenhuma ação direta nessas áreas. Então vamos supor que, 350, problema, vai chover 350. Eu vou tirar 68 áreas, tirar as pessoas dessas 68 áreas. Se vier 500, né, vamos supor, ninguém pensou se vier 500, né? Todo mundo depois falou, não, mas veio 500 milímetros, a previsão era de 350. Mas se tivesse vindo 350, 68 áreas tinham passado por problema. E nenhuma dessas 68 áreas elas foram trabalhadas antes. Então, sabe? Sim. São umas relações que a gente tem dados para isso e não utiliza os dados. A gente sabe, por exemplo, cota de inundação do Rio Mandu. Mas é pego de surpresa. A evolução da chuva, né, monitorada e tal. Eu não acompanho esses trabalhos, não posso fazer nenhuma crítica direta quanto a isso, mas existem meios de comunicação, por exemplo, com desastres de enchentes, acompanhamento dessas cheias, trabalhos anteriores. Né? A gente pode, talvez, antecipar a ação da sociedade diante de áreas com risco. Com relação à tecnologia e à inovação, quais são as tecnologias mais recentes que têm ajudado os geólogos no planejamento urbano? Cara, não é uma tecnologia que está muito consolidada, eu vou dizer que não é muito consolidada na área da geologia, na geologia urbana, de certa forma, mas eu acho que seria o BIM, que hoje é uma demanda que o pessoal trabalha bastante nessa questão de lidar com o BIM na geologia, na geotecnia, porque o BIM entra naquilo, né? Se você tiver as obras públicas e você tiver... E hoje não é possível você pegar os dados de investigações geotécnicas e acoplar ao BIM da forma que seria importante para que um geólogo de engenharia e um engenheiro civil conversassem. O BIM hoje ele não é perfeitamente capaz, ele tem ainda algumas lacunas que é objeto de discussão e muitas pessoas fazendo, mas na Europa se aplica muito isso, já tem um banco de dados geológico, geotécnico. Eu acho que essa questão toda da internet das coisas, né, todas essas inovações tecnológicas aí, a própria inteligência artificial pode contribuir. Eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de receio da inovação e da tecnologia como se fosse ladrão da oportunidade do humano. Eu acho que não. Eu acho que ele é uma ferramenta do humano, né? Tipo, depois que inventaram o carro, ninguém
achou ruim e falou, pô, ele roubou minha oportunidade de andar a pé. Né? Então, quer dizer, o que inventou o carro, você anda de carro. Né? Então, assim, isso a gente vai conviver com isso e tem que tirar aquilo. E a gente vê como aproveita hoje o carro. E fala, pô, o carro economiza meu tempo. A adoção dessas tecnologias, por exemplo, a criação desses mapas, se a cidade tivesse as cidades, eu não vou falar a cidade, porque senão fica parecendo que nós estamos aqui falando dessa cidade, nós estamos falando das cidades, né? As cidades, elas podem construir esses níveis de informação, de gerenciamento, de problemas, e tirar informações, porque quando você registra, são dados, né? Quando você trata, são informações. Você transforma dado em informação, e é isso que as ferramentas, elas proporcionam. Perfeito. Como que a modelagem geológica digital tem contribuído para a previsão e prevenção de riscos em ambientes urbanos? Gerando cenários, né? Como eu citei no caso do Rio Grande do Sul, você consegue, a partir de dados que você tem de monitoramento, você consegue prever quando uma área ela se torna suscetível a deslizamento. Por exemplo, você tem uma região que ela tem risco de deslizamento. E o deslizamento está muito associado à presença de água no solo. E, na verdade, o que faz com que haja deslizamento não é chuva forte em um pequeno espaço de tempo. É pouca chuva em muito espaço de tempo. Então, você vai ver que os deslizamentos acontecem no segundo dia, no terceiro dia. É lógico que problemas mais graves ali no primeiro dia, tudo bem, mas com o passar dos dias isso vai se agravando. Então, quando você tem um conhecimento dessa região e você tem uma estação pluviométrica ali, você está coletando esses dados, você já começa a olhar para a cidade e falar assim, putz, essa região vai alagar. Ou essa região vai começar a ter deslizamento, né? Porque você tem essa integração dos modelos, dos estudos. Porque nada mais é do que você fazer uma simulação. Hoje a computação permite a simulação até além do BIM, né? Que hoje é chamado lá os gêmeos digitais, é o BIM com inteligência artificial. Nossa, a galera do BIM, dos gêmeos digitais, vai me matar que eu estou falando isso, vocês me desculpem aí, mas eu estou simplificando, né? Então seria isso, os gêmeos digitais, eles simulam com parâmetros muito mais realísticos, embora a gente possa fechar do mesmo jeito que começou dizendo, né? Tudo são previsões. A gente não controla tudo, né? Ô Leonardo, qual a importância dentro desse planejamento geológico entre a colaboração dos engenheiros civis, o geólogo e os urbanistas no planejamento da cidade? De forma muito ampla. Identificar tipos de estruturas adequadas para determinados locais, edificações como a gente até falou um pouco antes, né? Regiões onde deva ser destinada a residências unifamiliares, estruturas mais leves, que não possam ser construídos grandes empreendimentos. A questão das características naturais, geológicas, ambientais com os arquitetos, essa questão de mobilidade, de uso, de integração, de preservação. Então, eu acho que é o reconhecimento dessas áreas, as suas vulnerabilidades, na verdade, e até arriscaria dizer que o caminho seria o geólogo de engenharia, né, o geólogo urbano, ele indica as características do ambiente e os arquitetos e os engenheiros trazem para essa discussão quais são as suas visões de ocupação daquele ambiente de forma correta. É lógico que em algumas áreas a gente não deve restringir, áreas alagáveis, por exemplo. São soluções, são problemas que a gente, na verdade, não deve ter contato, né? Deve evitar, vamos dizer. Sim. Soluções tem, mas a gente não faz sentido. Com perspectivas futuras, quais são as tendências futuras na aplicação da geologia no planejamento urbano? Eu vejo como finalmente
participação da geologia urbana dentro das discussões das mudanças climáticas, né? Planejamento urbano agregando a informação, uma visão da geologia. A construção de mapas, de setorizações geológicas e geotécnicas mais eficientes e com acompanhamento. Eu acho que falta muito para as cidades ela coletar dados e ela conseguir aprender com o dia a dia, com as observações e com os instrumentos instalados, né? Então, precisa evoluir também no contexto da iniciativa pública a promoção dessas carreiras onde, vamos dizer, que seriam, não é absurdo dizer, de pesquisadores, né? Então, são, lógico, pessoas que estão trabalhando dentro do contexto do município, mas eles estão ali desenvolvendo uma carreira que eles têm a oportunidade de acompanhar, de obter dados, aprender com os dados que eles estão coletando e contribuindo a longo prazo para o desenvolvimento das cidades, né? Então, exatamente. Eu penso que seriam pesquisadores, mais pesquisadores do que propriamente só servidores dentro de um protocolo comum, né? Você falou aí sobre as tendências futuras na aplicação da geologia. Adentrou também num assunto como a relação ao papel do geólogo no planejamento urbano, qual o papel dele e como ele deve evoluir nos próximos anos. O que você enxerga de perspectiva para o futuro, já do geólogo no planejamento urbano? Acho que essa questão de coletar e de entender esse cenário das mudanças, e não só das mudanças, mas do que a gente tem de conhecimento até hoje, e olhar para a cidade com esse olhar de resolver os problemas. Ter um foco em conhecer, né, ser um conhecedor do aspecto geológico da cidade. Assim como você tem, em muitas cidades, você tem profissionais de saúde que conhecem muito bem a cidade no contexto de saúde, né? Onde está acontecendo, por exemplo, dengue, tal, não sei o quê, e eles já entendem, então, eles estão há tanto tempo dentro do mecanismo, desse mecanismo, que quando acontece alguma coisa, eles já relacionam uma coisa a outra, né? Sim. E eles já sabem mais ou menos o que procurar. Então, eu acho que seria fundamental as cidades terem essa visão. Tem profissionais que estejam aptos a olhar para a cidade dentro dessa temática, né? Da utilização do meio urbano. Que difere um pouco, às vezes, da carreira, por exemplo, do engenheiro ambiental, sem fazer nenhuma crítica ao engenheiro ambiental. Eu acho que todos se somam, porque o geólogo tem muitas limitações no ambiental, que o engenheiro ambiental tem grande potencial de solução, ainda mais quando entra em questões legais e de interação com o meio biológico, né? E compreende muito mais. Até porque cada um na sua área, né? Eu acho que tem que ser uma equipe... A geologia tem que fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Ela tem que estar, não de forma isolada, né? Mas sim compondo esse time que busca entender essa cidade com as mudanças climáticas. Muito bom. Leonardo, nós estamos chegando aqui já no final desse bate-papo super importante, né? Falando aí sobre a importância da geologia dentro do urbanismo, né? E também não podemos deixar de falar que hoje muitas pessoas estão fazendo aí as chácaras e tudo. Então, eu gostaria de perguntar para você, para finalizar, o que você deixaria aí para uma mensagem para os profissionais aí que queiram aprender um pouco mais, né, sobre a geologia, onde procurar, como fazer isso, e até as pessoas mesmo, né, que às vezes quer construir principalmente uma chácara hoje que está muito, né, procurada, através de, antes de comprar qualquer terreno, procurar, né, saber sobre a geologia ali, se é mesmo, né, compatível, porque que nem você falou, pode ser que ela compre e depois ela ainda vai gastar muito mais do que ela pensava. Então, como que as pessoas... você deixar uma conclusão assim para essas pessoas?
Bom, eu acho que todos os segmentos da esfera da sociedade é importante ter conhecimento sobre as relações da nossa experiência de vida sobre o planeta Terra e saber que todas as ações que nós tomamos, elas geram repercussões, né? E não só no nível de utilização, não só no nível do empreendedor, não só no nível da gestão pública, mas no nível da comunidade, entender. Eu acho que o principal agora, se eu fosse deixar um recado, né, deixando um recado, seria que todo mundo, independente, né, do nível de educação que esteja, do aluno da educação básica até os engenheiros formados, arquitetos, todos, que começassem a olhar para a dinâmica do planeta, correlacionando tudo isso que a gente falou, né? Como Exato. que essas mudanças elas estão causando e os desastres estão sendo causados justamente por essas interações. Entender um pouco mais da dinâmica do planeta. E eu acho que com isso, se todos buscarem entender um pouco mais dessa dinâmica, eu acho que a gente vai acabar reconhecendo como que a gente pode ser importante nisso e até mesmo apoiando a profissão do colega. Então, quanto mais eu conheço disso olhando para a engenharia civil, melhor é o meu trabalho para o engenheiro civil. Como melhor eu faço isso com a vista do arquiteto, melhor eu faço. E isso é uma via de mão dupla, né? Quanto melhor o engenheiro entende, melhor é a relação e até a pergunta, o que você acha disso? E se a gente fizer isso? Porque a engenharia, ela é pensar. A engenharia é pensar, eu acho que às vezes a gente perde um pouco. Quando a gente deixa de conhecer e de observar o que está acontecendo, a gente deixa de fazer engenharia, que é apresentar uma solução, né? Exato. Quando a gente olha para os lados e começa a entender qual é a dor de cada um, a gente consegue fechar numa participação mais colaborativa. Coletiva, né? Para as pessoas que querem entrar em contato aí com você, onde que eles te encontram, como que eles fazem para estar falando com você? Bom, o meu endereço de e-mail é leonardo@neosolos.com.br. Também pode entrar em contato através do nosso Instagram, que é o @neosolos.geotecnia, e também através do nosso site, que é o neosolos, neosolos.com.br, perdão. Me perdi aqui. E para vocês que estão nos acompanhando o nosso podcast, convidamos vocês a assistirem os demais episódios sobre a engenharia e os temas relacionados. E não esqueçam, claro, sempre de nos seguir, nos curtir e compartilhar, porque conhecimento divulgado é melhor ainda, né? Agradecemos o nosso convidado, Leonardo Correia Mariano, por comparecer, compartilhar os seus conhecimentos e experiências conosco de hoje. Com certeza foi uma conversa extremamente enriquecedora. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Marina, e nós agradecemos a todos por nos acompanharem. Até o próximo episódio.